A história do menino Jesus. Há muito tempo, em uma cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Maria fazia suas tarefas, era gentil com os outros e amava muito a Deus. Ela se casaria com José, que era carpinteiro. Um dia, enquanto Maria estava em casa limpando seu quarto, um anjo apareceu de repente. Antes que Maria pudesse dizer qualquer coisa, o anjo disse a Maria que ela seria abençoada por Deus e que Deus estava com ela. Maria ficou surpresa. Ela estava tentando não ter medo, mas nunca tinha visto um anjo antes. Afinal, Maria era apenas uma moça comum, como você ou eu. Por que esse anjo a estava visitando? O que o anjo queria? O anjo rapidamente tentou tranquilizar Maria. "Não tenha medo", o anjo disse. "Deus está feliz com você e quer abençoá-la. Você terá um bebê e precisará chamá-lo de Jesus." Maria estava confusa. Ela ainda não era casada com José. Então, como ela poderia ter um bebê? O anjo pensou que isso poderia preocupar Maria. Então ele disse: "Farei um milagre para você. E, por causa disso, seu bebê será chamado Filho de Deus." Maria não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela não sabia o que dizer. Ela percebeu que estava tremendo e se ajoelhou. Quando finalmente conseguiu falar, disse: "Acredito em Deus e espero que tudo o que você disse se torne realidade." Então o anjo desapareceu e Maria estava esperando para contar a José as maravilhosas notícias. Logo depois, José descobriu que Maria ia ter um bebê. José ficou confuso com isso. Mas um anjo veio a ele em seu sonho e disse: "José, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa. O filho que Maria vai ter é filho de Deus, e você deve dar o nome a ele de Jesus." Quando José acordou, lembrou-se do que o anjo havia dito. Ele sabia que estava tudo bem, e ele não estava mais preocupado. Naqueles dias, foi decidido que eles deveriam contar todos que viviam em uma área específica do mundo. Então, José teve que levar Maria para sua cidade de Belém, para se registrar. Belém era longe, e eles não tinham carros naquela época. Então Maria e José levariam muito tempo para chegar a Belém. José finalmente encontrou um burro pequeno e colocou Maria no burro, já que só havia lugar para um. Isso foi muito cansativo para Maria, pois logo ela teria um bebê. Quando chegaram à cidade, todos os hotéis estavam cheios e não havia lugar para ficar. Finalmente, um homem se sentiu mal por eles e disse: "Eu tenho um lugar onde vocês podem ficar. Não é um hotel, mas está quente. Vocês estarão seguros durante a noite." Quando Maria e José chegaram ao local, viram que era um pequeno celeiro onde os animais eram mantidos. Haviam burros, vacas e algumas galinhas por aí. Maria e José ficaram agradecidos por terem pelo menos um lugar para se deitar. Era quente e havia bastante palha para se deitar. Enquanto José e Maria se preparavam para o nascimento do menino Jesus, surgiram notícias de que o Filho de Deus nasceria em um pequeno estábulo. Os pastores ouviram a notícia e vieram com suas ovelhas para ver o bebê. Reis viajaram de terras distantes carregando presentes de perfumes, ouro, prata e cobertores para o bebê. Naquela noite, aconteceu uma coisa emocionante e maravilhosa. Maria e José tiveram um bebê, mas este não era um bebê qualquer. Ele era o menino Jesus, o Criador do mundo inteiro, o Rei dos Reis e aquele que salvaria o mundo. O bebezinho adormeceu nos braços de Maria. Ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura sobre um pouco de palha limpa. Enquanto os reis e pastores observavam, Maria e José logo adormeceram. Eles estavam tão felizes por ter esse bebê especial se juntando à família.